Ok. Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade do curso de ontem. Eu mandei o material só para o Will e para Mário, Josimar, porque eu não tinha seu WhatsApp. Depois você manda uma mensagem para mim que eu mando para você também, tá bom? Eu vou voltar aqui só uns 2 slides para a gente depois entrar com a escala gráfica. Vocês estão com o computador aberto com Excel para a gente ir fazendo junto a escala? Boa. É importante que vocês estejam, tá? Porque essa parte do curso, ele é bem prática, e aí eu quero todo mundo, porque não adianta eu passar só a teoria, porque vocês não vão aprender. O Excel a gente só aprende na prática mesmo, não tem jeito. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Primeiro vou compartilhar dos slides que a gente passou ontem, tá? Ficou alguma dúvida com vocês? Podem colocar o áudio, tá bom? O que a gente viu, ficou alguma dúvida? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo, né? Pronto. Então, vamos fixar aqui na parte prática de hoje da escala gráfica, que é o nosso curso, né? É a escala gráfica no Excel para avaliação de desempenho. Hoje em dia, muitas empresas, elas têm já aplicativos que fazem essa avaliação de desempenho, tá? Não precisa mais fazer em Excel. Mas as pequenas empresas, elas não têm, porque esses aplicativos não são baratos, normalmente são licenças que se paga, e não é barato. Cada licença de avaliação é pela quantidade de colaboradores da empresa. Então, o RH, é importante que o gestor do RH, que sua equipe técnica, saibam trabalhar com o Excel. É isso. Para quem sabe trabalhar com Excel, a gente pode até dispensar alguns aplicativos para algumas atividades técnicas. A avaliação de desempenho é uma delas. Mesmo a gente tendo uma empresa de um porte grande, a gente pode ir fazendo os relatórios por departamento. Então, eu faço primeiro aquele departamento que mais necessita de avaliação, né? Vamos dar um exemplo na área comercial. Então, faço primeiro com toda a equipe da comercial, e aí faço todo o trabalho, tabulação e apresento os relatórios, aí depois eu vou fazendo com as outras equipes, porque no Excel dá um pouco mais de trabalho, porque tem toda a parte de tabulação, e vocês vão ver aqui. Tá bom? Então, esse é um modelo básico de escala gráfica, onde a gente coloca o nome do colaborador, a matrícula e o setor. Algumas empresas, né, em uma das que eu trabalhei, que eu fiz esse tipo de avaliação, eu coloquei aqui em cima, antes, né, desses 3 itens aqui, eu coloquei uma descrição da avaliação de desempenho, o que era, para que seja uma coisa bem objetiva, né, para quando as pessoas pegarem esse modelinho para preencher, eles terem uma ideia do que é, do que estão fazendo. Mas uma coisa de extrema importância é quando a gente está fazendo toda a parte de planejamento. Uma das coisas que é preciso fazer é a sensibilização da equipe. Tá? O que é a sensibilização? Eu acho que vocês viram o Wilton falando ontem. É você, antes de começar a avaliar, antes de entregar os formulários, vocês apresentarem para toda a equipe o que é avaliação de desempenho, para que a empresa está fazendo essa avaliação de desempenho, tá? Por que isso? Porque o colaborador precisa entender da importância de fazer uma avaliação correta. Se eu não faço toda a parte de sensibilização, pode acontecer todos aqueles erros que a gente viu ontem também, tá? Aqueles erros que vai dar um percentual de erro na estatística alto, né? Porque a gente trabalha com estatística em nível de tabulação. Então, a parte de sensibilização da equipe que vai fazer, né, que vai ser avaliada, é de extrema importância. Não sei se vocês já participaram de alguma avaliação de desempenho em empresas, né? Eu já conheci algumas,
que simplesmente fala, todo mundo hoje tem que preencher a avaliação, mas não explica para que tipo de avaliação está fazendo, se vai ter um retorno em relação a isso. Então, normalmente, os funcionários, quando você chega assim, do nada, e manda fazer uma avaliação, ele pensa que é para poder descobrir quem é que vai ser demitido. Então, vamos fazer a avaliação para ver quem não está com o índice baixo para a gente demitir. E não é. A avaliação de desempenho ele não tem o objetivo de demissão. A avaliação de desempenho tem o objetivo, muito pelo contrário, né? O objetivo da avaliação de desempenho é melhoria, sempre. Então, é identificar quais são os pontos de melhoria para serem trabalhados, tá? E para depois uma futura necessidade de promoção, a gente vai trabalhar em cima do que a gente fez na avaliação. Mas possibilidade de promoção, não possibilidade de demissão, tá bom? Então, de extrema importância a sensibilização. Sensibilizei toda a equipe, né, principalmente os gestores, aí agora vamos sentar com o gestor direto para identificar quais são os indicadores que precisam ser avaliados. Cada equipe, né, cada área, ela tem indicadores específicos. Existem os indicadores organizacionais, que a gente precisa medir, esse indicador organizacional, ele vai ser de comum para todas as equipes, mas tem os indicadores específicos de cada área. E aí, esses indicadores específicos é diferente das áreas e o formulário tem que ser adequado para a área que a gente vai fazer a avaliação. Eu não posso pegar o mesmo formulário que eu vou aplicar para a equipe comercial, eu aplicar para a equipe de logística, por exemplo, porque em logística vão ter fatores, né, que são os indicadores diferenciados. Então, a gente tem que fazer realmente esse gráfico aqui, né, esse formulário de uma forma personalizada, tá? Então, vamos entender o que é que compõe esse gráfico aqui, essa escala. Então, além do textozinho que vem na frente, falando um pouquinho, né, um resumo da atividade, aí vem o nome do colaborador que vai ser avaliado, não é quem está avaliando, tá? É quem vai ser avaliado. Então, o nome do colaborador que vai ser avaliado, então, vamos botar aqui, Antônio. Antônio vai ser avaliado, a matrícula de Antônio e o setor de Antônio. Se Antônio for avaliado através de uma avaliação 360 graus, que é a mais correta, tá? É muito, muito mais correto fazer uma avaliação 360 do que fazer uma avaliação direta, né? Porque a avaliação direta, eu só vou ouvir o que o gestor tem a dizer do meu funcionário. Quando eu faço 360 graus, eu vou ouvir todas as partes que têm contato com esse funcionário. E aí é uma avaliação que vai ter um grau de acerto muito maior do que uma avaliação direta. O setor deste funcionário. Então, se for uma avaliação 360 graus, eu vou ter um formulário desse, igualzinho, né, com o mesmo nome do colaborador a ser avaliado, a matrícula e o setor, para todas as pessoas que vai avaliar este funcionário. Ok? Tudo ok até aí? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Fale no áudio, porque eu não consigo enxergar o chat agora, tá bom? Pode seguir. Tudo tranquilo até Por agora. enquanto, tudo ok, professora. Pode seguir. Tá bom, então bora lá. Então, aqui são alguns exemplos de indicadores, tá? Proatividade, conhecimento técnico da função, disponibilidade, responsabilidade e trabalho em equipe. Quando a gente coloca os indicadores, é de extrema importância que eu explique, como está aqui, ó, entre parênteses, o que aquele indicador para aquele setor significa. Porque se eu disser que é proatividade puramente, né, não explicar o que é proatividade, o colaborador que for preencher essa escala gráfica, ele vai botar o que ele acha que é proatividade. Então, ele vai avaliar em cima daquilo que ele acha, não o indicador que a empresa quer, tá? Ah, mas proatividade não é comum para todo mundo? É, mas tem pessoas que interpretam diferente.
Então, para evitar interpretações erradas, a gente coloca o que aquele indicador está querendo avaliar. Por exemplo, proatividade. Então, o colaborador que toma iniciativas em relação a desafios operacionais. Se fosse proatividade em um outro setor, por exemplo, né, um setor de advocacia, né, no escritório de advocacia, poderia ser tomar iniciativa em relação aos pareceres dos clientes. Entenderam a diferença? A tomar iniciativa em relação a fechamento de conta de cliente. Tomar iniciativa em relação às vendas adicionais dos produtos. Então, é de extrema importância. Porque se eu deixar só proatividade é tomar iniciativa. Mas tomar iniciativa em quê dentro da empresa? Ok? Conhecimento técnico da função. Aí vem aqui, entre aspas, né, entre parênteses, saber fazer com facilidade a sua função. Ele ter domínio técnico para executar a sua tarefa dentro da organização. O outro indicador, isso aqui só são exemplos, tá bom? Disponibilidade. Disponibilidade, ele quer dizer que você é uma pessoa disponível. Mas dentro de cada setor, eu posso direcionar essa disponibilidade. Por exemplo, aqui esse indicador está disponível a ajudar os colegas quando necessário. Eu poderia dizer que ele tem que estar disponível para fazer horas extras, podia dizer que ele podia estar disponível para viagens. Eu estou dizendo esses exemplos para vocês entenderem a importância de eu desmiuçar o que significa esse indicador. Responsabilidade, é comprometido com a execução do seu trabalho? Trabalha em equipe, faz a sua parte sem se escorar no colega? Feitos os indicadores, vamos trabalhar os pesos. Na aula de ontem a gente trabalhou que os pesos, eles têm que chegar a uma pontuação de 100. Então, se eu tivesse mais indicadores aqui, eu teria que diluir esses 100 dentro desses indicadores, ok? No caso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 indicadores. Se eu tenho 5 indicadores, eu vou distribuir o peso de 100 para esses 5 indicadores. O que é peso? O peso é uma numeração, é uma escala de importância, certo? Então, essa escala de importância, ela vai contribuir no resultado final depois. Qual desses indicadores tem um peso maior para a empresa? Né? Qual desses indicadores é mais importante que meu funcionário tenha resultados positivos? Então, vamos distribuir em cima disso. Aí, aqui é só um exemplo, mais uma vez, tá? Então, vamos supor que para esse gestor, a proatividade, que é tomar iniciativa em relação aos desafios operacionais, é mais importante do que o conhecimento técnico, né? Então, se ele é mais importante, ele tem que ter um valor maior em nível de peso. Porque, no ponto de vista desse gestor, isso aqui teria que ter um peso maior, porque, de repente, na cabeça do gestor, uma pessoa que toma iniciativa em relação aos desafios é uma competência comportamental mais difícil de ser adquirida do que o conhecimento técnico da função. Se eu tenho um funcionário que ele é proativo, mas ele não tem muito conhecimento técnico na função, eu posso ensiná-lo a essa parte técnica, tá? Eu podia ter um funcionário que é muito bom tecnicamente falando, mas ele é uma pessoa que não toma iniciativas, então não me adianta ter um funcionário que é muito bom tecnicamente, mas não toma iniciativa de resolver problemas, ok? Aí, depois desse, vem o conhecimento técnico, depois vem a disponibilidade, e aí ele foi distribuindo, 21, 20, 18, 17 e 13, tá? O somatório disso aqui tem que dar 100. Até aí, ok? Alguma dúvida em relação aos pesos? Entenderam? A gente vai fazer daqui a pouco de vocês na prática, tá bom? Certo, professora. Por enquanto, sem dúvidas. Que bom! Então, bora lá.
E aí, mais uma vez, fizemos aqui os indicadores, distribuímos o peso e agora vem a avaliação, né? É uma avaliação de uma escala líquida, que a gente chama, né? Que de cinco a escala de 5 pontos, né? Que é o péssimo, o ruim, o regular, o bom e o ótimo, né? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Cada ponto desse, ele tem uma pontuação. Por que essa pontuação? Não poderia ser só passar um X, que aí vocês já devem ter visto esse tipo de avaliação, né? Marca um xizinho aí no que você achou. Quando a gente faz isso, a gente não trabalha com números, eu não tenho como trabalhar depois com estatística, né? E vai dificultar na hora que eu precisar identificar qual foi o funcionário que teve uma maior pontuação e qual funcionário que eu posso posteriormente promover. Então, a pontuação ajuda nesse sentido, né? Os números facilita quando a gente vai trabalhar as informações estatísticas. Então, nesse caso, a gente distribui 15 pontos dentro dessa escala, tá? Por exemplo, ele é péssimo. Antônio, ele é péssimo em proatividade. Ok, Antônio é péssimo quanto? Ele é péssimo 1, que é muito ruim, ele é péssimo 2 ou é péssimo 3? Esse péssimo 3, ele é menos péssimo do que o outro funcionário. Isso é importante na hora, como disse mais uma vez, da pontuação final. Por quê? Porque, de repente, Antônio é péssimo e Paulo também é péssimo. Só que Paulo é péssimo 1, Antônio é péssimo 3. Quando chegar no final, na conta final depois, na pontuação final, a gente vai entender que a diferença numérica dentro da escala vai contribuir para que a gente possa trabalhar esses funcionários de forma diferente em nível de aprendizado depois, tá? Em nível de promoção, em nível de trabalho, de melhoria, certo? Então, bora lá. Então, cada escala, cada ponto da escala líquida, ele tem 3 pontuações. O péssimo, ele é 1, 2, 3. O ruim é 4, 5, 6. O regular, 7, 8, 9. O bom, 10, 11, 12. O ótimo, 13, 14, 15. Então, a pontuação dentro da escala vai de 1 a 15. Até aí, tá tranquilo? Bora lá. Feito isso, tá? Essa soma aqui total não aparece antes de eu preencher, ela não existe, tá? Tá aqui o modelo pronto, mas ela não existe. A partir daí, o que é que a gente faz? Aí agora eu vou para o Excel. E aí, ok para vocês? Tudo ok, professora. Pronto, qual é o exercíciozinho que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer esse modelo dessa escala, eu vou até compartilhar a parte do Excel, no Excel para vocês, tá? Abra o Excel de vocês e façam aí a escala, ela limpa, para vocês colocar, estão vendo aí? Faça o desenho dessa escala, com 5 indicadores, 1, 2, 3, 4, 5 indicadores. Distribua o peso dos indicadores de vocês, tá? Que aí a próxima etapa que eu vou ensinar para vocês, eu já ensino em cima do que vocês fizeram. Ok? Tá todo mundo com Excel aí? Sim, já é para estabelecer os fatores? Sim, eu quero que vocês façam essa escala já colocando aqui os fatores de vocês. Agora eu quero que vocês façam daquele jeito que eu apresentei aqui no slide, onde você vai botar um indicador, vai botar um aspas e explicar o que é aquele indicador, que é que ele está medindo. Quem tiver com dificuldade, fale, tá? Não fica aí só olhando, não. Porque senão eu não posso ajudar se vocês não falarem.
Quem não souber mexer no Excel não é muito difícil, não. Tem alguém aí que não sabe fazer nada no Excel? Para eu ensinar aqui passo a passo como fazer a planilha? Não, né? Ok. Há 10 minutinhos só para vocês fazerem isso aí, que isso aí é muito fácil de fazer. Quando terminarem, me dê um toque, viu? Bota o nome de vocês também. Vou fazer um aqui embaixo para vocês ir vendo, tá? Aí aqui a gente faz mescla, mesclou, aí vem a primeira coluna. Tá, menina? Labrador. Matrícula. Setor. Pode já ir marcando aqui. Vocês podem até ter uma outra aqui com o nome do avaliador, que esse colaborador é o avaliado, tá? Quem está avaliando esse colaborador? Aqui mescla. Ok. Aí lembrando que aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá vendo? Aí a primeira são os fatores. Vocês podem usar o nome indicador também, tá? Indicador. Outro é o peso. E aí vem a escala Likert. Bom. Eu tive um probleminha aqui agora no computador, mas vou tentar pelo celular. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode trabalhar mais de 5 indicadores? Pode. Esse indicador, 5 indicadores é o básico, tá? Mas posso trabalhar mais de 5. Mas normalmente os 5 eu acho que é suficiente para se avaliar. Se tiver mais, pode-se colocar mais. Lembrando que tem que redistribuir os pesos, tá? Total de pontuação. Se quiser, pode botar uma corzinha aqui para não ficar
Vai diferenciando. Pronto, terminei. Tá vendo como é rápido? Quem já fez aí? Alguém já fez? Antônio, Giovana. Eu estava fazendo no computador, mas deu um probleminha, eu vou ter que refazer no celular. Tá. Tá fazendo, Antônia? Giovana, você tá fazendo também? Estou quase finalizando já, professora. Massa. Também, professora, já estou quase finalizando. Ai, ótimo. Deixa eu tirar essa legenda aqui, vou colocar essa legenda. Fez a tabelinha, vai colocando os fatores, tá? Os indicadores de vocês. Ah, meu Deus. Deixa eu personalizar esse negócio aqui. E aí? Quem terminou, quer compartilhar aqui com a gente o que fez? Vou ensinar vocês como é que compartilha, tá? Vocês entram aqui em. Não sei se vocês estão vendo aí no canto embaixo. Apresentação. Eu vou tirar a minha para vocês botarem a de vocês. Quem quer botar agora? Antônio e Giovanni, vocês terminaram? Aí vocês podem compartilhar aqui a tela para a gente ver o que vocês fizeram. Bora, gente. Falem comigo aí.
Quero ver a planilha aí. Ok, quando terminar, diga para a gente compartilhar aqui. Teve uma aluna minha que, quando terminou o curso, que a última disciplina foi a minha, justamente essa, de avaliação de desempenho, eu passei a atividade, né, daquela que o Wilton, né, falou ontem, de consultoria. Ela fez, apresentou. Quando ela terminou, a empresa pediu para ela fazer com o resto dos funcionários. E aí ela começou a cobrar R$ 100 por funcionário. E até hoje ela está ganhando dinheiro com avaliação, só com avaliação de desempenho. Ela está pegando as empresas de pequeno porte, e aí ela cobra R$ 100 por funcionário que ela avalia. Então, tem empresa que tem 10 funcionários, aí é R$ 1.000. Tem empresa que tem 20 funcionários, né, e aí vai. Ela faz toda essa parte de avaliação dos formulários, né, da reunião de sensibilização, de aplicar os relatórios, de aplicar as escalas, termina, o trabalho dela termina com um relatório de resultados. Ela faz o relatório de resultado em um PowerPoint e apresenta para a empresa. E até hoje ela está, por causa de uma disciplina, até hoje ela está ganhando dinheiro com isso. Ela disse que não quer ganhar dinheiro com outra coisa, porque aí ela se especializou, né? E hoje ela está faz tudo no Excel. As empresas que não têm aplicativos, contrata ela. Empresa que não consegue pagar um consultor, né, de alto impacto, aí que os custos são altíssimos, e vai estar fazendo com ela. Hoje ela está em Portugal, se mudou para Portugal e também está fazendo isso lá. Né? Então, é uma oportunidade. Está conseguindo fazer, Will? Não, mas Antônio compartilhou comigo aqui o dele. Aí quando voltar aqui ao normal, eu continuo aqui. Pronto, Antônio, compartilha aqui com a gente para dar uma olhada na planilha. Você vem aqui ó, embaixo da tela do computador, tem a apresentação. Aí quando você clica lá, tem uma janela. Aí você clica em uma janela e compartilha com a gente o seu PowerPoint. Cadê, minha gente? Eu preciso que vocês falem comigo, viu? Porque eu não consigo adivinhar o que está acontecendo aí do outro lado. Diferente das aulas presenciais. Ele está terminando de preencher os fatores. Giovanderson, como é que tá, Giovanderson? Me dê um feedback aí. Professora, eu estou terminando de preencher também. Eu estou entrando e saindo
A internet aqui tá muito ruim, tá oscilando, né? Ok. Acharam difícil fazer a planilha? Eu vou adiantar aqui, viu? Estou muito tempo aqui parada. Doido que falta, volte logo essas aulas presenciais, né? Eu vou voltar aqui na planilha, tá? Como é que a gente faz essa pontuação aqui, tá? A gente faz uma planilha paralela para facilitar na hora da contagem da pontuação. Vamos supor que os pesos que você... Porque vocês vão fazer isso aí também, eu quero que vocês façam isso aqui também, tá? Essa planilha que eu vou passar aqui, essa é a planilha de controle de vocês. Essa planilha não vai para o colaborador, tá? É uma planilha de controle do gestor para acompanhar a pontuação. Tá todo mundo vendo aí? Vamos supor que o peso que vocês colocaram nos fatores, ó, fator 1, fator 2, fator 3, fator 4, fator 5. Tá aqui, ó. Fator 1, fator 2, fator 3, fator 4, fator 5. Tá? Vamos supor que vocês colocaram os 35, 30, 15, 11 e 9, tá? E vocês vão fazer com o que vocês colocaram aí. Essas são a suposição. Como é que eu faço essa pontuação aqui dentro? Isso aqui é a escala que a gente fez, tá? Lembra? Deixa eu botar aqui para vocês lembrarem. Isso aqui é do péssimo. Péssimo. Ruim. Regular. Bom. E ótimo. Mais fácil de vocês entenderem. Tá? Lembro aqui, ó. Péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Eles estão aqui, tá? Só que estão na ordem crescente. Como é que eu sei a pontuação aqui? Eu vou pegar o peso, vou multiplicar por cada um desses aqui. Por exemplo, o primeiro peso é 35. Então, 35 vezes 1, 35. 35 vezes 2, 70, né? E aí eu vou pegar a calculadora para me ajudar aqui com a calculadora. Ou então você já pode fazerem as formulazinhas. Então, 35 vezes 3.
né? Vezes 3. Trinta e cinco vezes 3. 35 vezes 4. 35 faz peso por peso, tá? Igual 35 vezes 5. Estão acompanhando? 35 vezes 6. E aí, com todos, a pontuação. 5 vezes 7. 35 vezes 8. 35 vezes 9. 35 vezes 10. 35 vezes 11. 35 vezes 12. 35 vezes 13. 35 vezes 14. 35 vezes 15. Fiz a pontuação do peso 35, ok? Do fator 1. Agora, fazer a pontuação do fator 2 com peso 30. Alguma dúvida aí? Estão acompanhando? Estamos sim, professora. Tem alguém com alguma dificuldade de entender essa tabelinha de pontuação? Não, né? Não. Agora, o peso 2, o fator 2, como é que eu trabalho essa multiplicação? Quem é que lembra agora? Bora lá, alguém fala para mim. Qual é o primeiro passo agora que eu faço para o fator 2? Fizemos fator 1. Multiplico 30 vezes 2. Primeiro vezes 1. Depois vezes 2. Aí vai, né? Por todos os outros. Isso. Boa. Eu posso dar uma puxada aqui, porque aí depois eu só facilita. Eu vou colocando só os números. 2 vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6. Eu posso fazer uma forma mais fácil de colar aqui, tá? Mas aí eu quero que vocês vejam um por um para decorar, mesmo e não se esquecer. Vezes 8, vezes 9, doze, 13, 14, 15, tá? E vezes... deixa eu só fazer aqui um negócio. Vou tirar isso aqui. Vezes 1. Ok. Esqueci.
Igual 11 vezes. Eu venho aqui, puxa. Bom, você já sabe, eu estou fazendo direto, tá? 9 vezes. Pronto, tá. Então, quando der a pontuação geral do funcionário for uma dessas três, né? Aqui, ó, de 100 a 300, ele vai estar ruim na história, ele está precisando melhorar muito. Quando a pontuação dele for de 400 a 500, ele é ruim. Cadê de 100? Péssimo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está errado, aqui é péssimo. Péssimo. Entenderam aí? Alguma dúvida? Vou botar aqui. Essas coresinhas aqui ajudam a gente a identificar o que a gente está fazendo. Ok. Depois eu falo dessa tabela de classificação aqui para vocês. Eu quero ver aí a tabela de vocês. Quem é que vai apresentar aí a tabela? Quero ver uma tabela. Não terminaram ainda, não é possível. Hein, Antônio, Giovanni, Anderson? Ninguém quer me apresentar a tabela. Acho que estão me enganando aí vocês. Não estou fazendo, não. Puxar a orelha de vocês aí depois. Essas coisas a gente aprende fazendo, viu? Ficar só olhando, a dificuldade do aprendizado é maior. Consegui? Conseguiu? Então mostra para mim aí. Já achou aí a parte de baixo que mostra a apresentação? Mande no meu WhatsApp aqui que eu vejo, eu mesmo boto, se você não conseguir. E aí, Will? Fez a outra tabela, Antônio? A tabela da pontuação? Você distribuiu o peso dos seus indicadores? Distribua o peso dos seus indicadores e faça a tabelinha. Cadê o Will? Conseguiu não? Quiser mandar para mim, eu faço. Eu mostro aqui.
Mude pelo menos pesos para poder você aprender a fazer a tabela de pontuação. Porque se você deixar os mesmos pesos, não vai precisar fazer, porque está igual esse que eu fiz. Redistribui os pesos diferente. Cadê o Will? Você também botou os mesmos que estavam no slide, Will? Não chegou ainda não. Ah, chegou. Vou baixar aqui, viu? Deixa eu agora botar o seu para apresentar. Que aí eu vou fazendo agora a partir do seu. Deixa eu ver se esse aqui é o seu, é o meu, é o seu. Estão vendo aí? A de Williams? Eu vou só dar uma fechada aqui, para não deixar aberto, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos deixar 5. Mais fácil da gente trabalhar. Vou tirar um aqui, tá? Vamos botar 25 aqui e 15 aqui. Mas vamos pegar aqui, dar uma descida aqui, tá? Pronto. Aqui é o total, aqui tem que dar 100. Estão vendo, né, o que eu estou fazendo? Bora lá. Deixa eu botar aquela tabela de pontuação aqui. Porque aí eu só trabalho só essa planilha aqui. Ok? Estão vendo agora? Vamos dar continuidade em cima desse que o Will fez, tá? Ok, então vamos fazer a avaliação do Will. Proatividade. Faça a sua autoavaliação, Will. Se você fosse fazer sua autoavaliação, proatividade, que pontuação você colocaria? Tá me ouvindo, Will? Treze. Tava demorando, tava achando que não tava me ouvindo. Então, eu ficaria com 3 na autoavaliação, ok? Responsabilidade. 10. Espírito de liderança. 14. Criatividade. 15.
Comunicação. 14. Esse funcionário tá top, viu? Como é que a gente faria agora a pontuação geral aqui? Quem lembra? Como é que seria essa pontuação geral aqui? Desse primeiro fator. Não lembro não mais. Peso multiplicado pela pontuação da escala, tá? Então, o peso dele não foi 15. A pontuação que ele deu na escala, qual foi? Não foi 13? Então, a pontuação desse fator é 195. Deixa eu tirar o WhatsApp aqui do computador que está fazendo barulho. Entenderam aí? Qual seria aqui a pontuação desse segundo fator? Diga aí, Will. Cem. Isso, 10, né? Vezes 10. Aí por diante. Aqui seria 35 vezes 14. Aqui seria 25 vezes 15. Tá? Aqui seria 15 vezes 14. Pronto. E a pontuação total é o somatório disso aqui. 1.370. Tá? A pontuação total. Aí agora, quando a gente faz isso do colaborador, a gente vem aqui para a escala e vê onde é que ele está. Ele está aqui, ó. Foi 1.300 e quanto? 1.370. 1.370 está aqui, ó. Entre ótimo e bom. Lembrando que eu fiz essa tabelinha em cima de outra numeração de peso, tá? Teria que fazer a tabelinha com a numeração com o peso que ele distribuiu. Esse aqui. Eu faria tudo de novo. Tá? Isso aqui sairia tudinho. E a gente faria tudo de novo. 15 vezes 2. 30. Tá? 10 vezes 2. Então, alguma dificuldade? Está difícil de entender? Não, professora, tá fácil. Lembrando que o bom quando a gente distribui os pesos é colocar do maior para o menor, tá certo? Mas só quem vai estar sabendo desses pesos somos nós, o gestor do RH, o técnico do RH. Quando a gente apresenta, dá o formulário para o funcionário preencher, esse formulário vai sem a numeração do peso. Aquela parte do peso vai em branco. Aquilo é um controle só nosso. Porque se o funcionário souber, né, qual é o peso de cada fator, ele provavelmente vai colocar, né, uma pontuação alta naqueles que o peso for maior. Não vamos nos enganar que o funcionário não iria fazer isso. Então, pela alta avaliação do Will, ele estaria aqui em ótimo, tá? Dentro da escala do ótimo. Mas, normalmente, a gente não faz essa
avaliação direta, a gente faz uma 360. 360 eu tenho que ter outras avaliações, né, do Will sendo avaliado por outras pessoas, tá? Vamos supor que ele fez a autoavaliação dele, eu como chefe dele, né? Avaliei ele também, e aí eu vou mudar aqui, só para título da gente ter um diferencial, viu, Will? 11. Vou botar um aqui só para poder ter uma pontuação diferente. Aí vamos supor que aqui Antônio avaliou também o Will. E Antônio já foi mais rígido. Antônio botou aqui 11. Aqui botou 9. Aqui botou 12. Aqui botou 12. Aqui botou 13. Tá? Estão acompanhando, né? Vou mudar aqui de cor só para saber que isso aqui é de outra pessoa. Trabalhe bem essas cores, viu? As cores ajudam a gente a identificar o que a gente está fazendo. Então, bora lá. 15 vezes 3 dá certo. Ah, esse aqui é o seu, né? 10, aqui dá 11. 11, aqui por 9. Aqui por 15. 1.130, caiu um pouquinho. Aqui por 11. Aqui por 9. Aqui por 12. Depois eu vou devolver esse arquivo, viu? Que aí você já fica com... Aqui por 12. Aqui por 13. 12, deixa eu ver se aqui tá 12 também, tá? Aqui tá 12 também. Aqui por 13. A pontuação mudou. Aí, o que é que a gente faz? Isso aqui, normalmente, a avaliação 360 graus, normalmente tem umas 5 avaliações envolvidas, porque é a autoavaliação, aí vem a avaliação do gestor direto, a avaliação dos pares, que são os colegas que trabalham com ele, tá? Em alguns casos, a gente também inclui o cliente, um dos clientes ou um fornecedor que tenha contato com esse servidor. Então, é uma avaliação bem completa. Aqui a gente só vai mostrar 3 avaliações, só para vocês verem autoavaliação. A pontuação foi 1.370. Chefe, a avaliação do chefe foi 1.130. 130. Colega foi 1.170, tá? Aqui a gente pode fazer o primeiro gráfico de resultado. Ainda posso trabalhar percentual, vou fazer várias formas aqui, tá? Como é que eu faço aqui o percentual, né? É a pontuação dividido pelo somatório, tá? Estão acompanhando?
Falem comigo, viu? E aí eu posso fazer o gráfico em cima do percentual. Pronto, já fizemos o primeiro gráfico para o relatório, ok? Mas a gente pode fazer o gráfico também por fator, certo? Pega aqui os fatores separadamente, coloco eles aqui, e aqui eu boto avaliação do chefe, colega. E aí a gente vai botar a pontuação por indicador, isso é muito importante, porque aqui a gente vai estar avaliando os indicadores individualmente. Então, bora lá. A pontuação aqui da autoavaliação. Vem para cá. Do chefe. Vem para cá. E do colega. Vem para cá. E aqui a gente faz um total. Por indicador, tá? Somatório total dele. Somatório. Não é difícil. Lembra quando eu dei aula para vocês e falei da importância da gente ter domínio no Excel, tá? Porque o Excel, para a gente que é gestor, né? Vocês administradores, futuros gestores, é uma coisa que a gente usa demais. A nossa vida é em cima de gráficos. Porque hoje as empresas só trabalham com base em resultados, não tem jeito. É gestão por resultado a vida inteira. Tá? Aqui a gente pode trabalhar mais um gráfico. Vou trabalhar esse gráfico aqui, que é melhor de apresentar os resultados, tá? O cinza aqui, ó. Como é que eu sei quem é quem aqui? Eu venho aqui, ó. O cinza, ele é... Adicionar dados. Ele é autoavaliação, né? Aí eu venho para aqui, ó. Cadê? Quero mudar aqui esse nome. Aí vem aqui, ó. Renomear aqui, editar. Aí avaliação. Tá? 2. Chefia. Não usa esse termo de chefia, não, tá? Estou botando aqui só a título de exemplo, normalmente a gente põe o nome do gestor mesmo. Colega. Ok. Já aparece aqui, a autoavaliação, tá? Só que saiu diferente, tá? De cabeça para baixo aqui, peraí. Aqui é colega. Errado. Vamos ver. Ok.
Pronto, fez o segundo gráfico. Posso trabalhar mais? Pode trabalhar mais, tá? Você pode trabalhar um gráfico só com o total, tá? E aí, esse total a gente trabalha ele em percentual. Esse aqui, dividido por 3.670. Eu posso fazer aqui um gráfico. Estão acompanhando? Só com percentual. E aí eu venho para aqui. Só quero saber o percentual dos indicadores. Para saber como é que está aí a avaliação do IU em cima de cada indicador, tá? Olhando esse gráfico aqui, esse que eu vi agora, eu vou até ampliar aqui para vocês olharem. O que é que vocês percebem quando vocês olham para esse gráfico? Falem para mim, o que é que vocês percebem? Qual é a leitura que vocês fazem desse gráfico? Nenhuma leitura? Gestor tem que saber ler gráfico, gente. Qual é a leitura que vocês fazem desse gráfico? É o gráfico geral, né, professora? É o gráfico dos indicadores, geral. Pontuação geral dos indicadores seu. Quando você olha para ele, qual é a leitura que você faz? Você, enquanto gestor, está avaliando os resultados da avaliação de um colaborador. Professora, pelas porcentagens que deu, eu acredito que deveria melhorar mais um pouco. Melhorar o que aí? Eu acredito que a questão da responsabilidade, né, que deu 8%, poderia melhorar mais. Isso. Ser, Então, a gente... ser mais comunicativo, deveria ser mais um pouco. Exatamente. Então, fazer leitura de resultado é isso. Eu estou olhando aqui e vejo, opa, eu estou vendo que o Will ele tem espírito de liderança legal. Né? Se futuramente eu precisar de alguém para cargos de liderança, ele tem um perfil muito bom para essa promoção. Mas para ser líder, ele também tem que ter responsabilidade. Eu vi que ele precisa melhorar a responsabilidade, então significa que eu não posso promover ele agora, mas eu posso fazer um planinho de melhoria para ele, né, incluir dentro desse plano a parte da responsabilidade, que aí pode ser uma mentoria, né, pode ser um trabalho de coach, pode ser um trabalho de formação personalizada. Para ser líder, ele também tem que ser proativo. A proatividade também tem um percentual mais baixo do que o espírito de liderança. Então, também tenho que desenvolver esse trabalho de proatividade nele. Ok? Então, a leitura que a gente faz é essa. Tá? A gente não faz só a parte, não observa só a parte que está ruim. A gente primeiro observa partes boas. Estou olhando aqui, estou vendo que ele tem espírito de liderança. Ok. Então, promoções que eu preciso de pessoas que tenham a competência de liderança, ele já pode participar. Mas, para que ele possa assumir o cargo, ele tem que melhorar alguns outros indicadores, tá? E aí, a gente vem para outro gráfico aqui. Professora. Diga, meu amigo. Como esses indicadores aí são baseados em 100% quando a gente faz a soma, então sempre vai ter algo bom e sempre vai ter algo ruim, não é isso? Depende das avaliações, tá? Porque a gente não tem como dizer que sempre vai ter. Eu posso ter um colaborador onde a avaliação de todas as partes que fizeram a avaliação seja muito similar, né? E a pontuação ter todas alta.
Tá? Então, depende. Eu joguei números aqui, tanto das duas outras. A única verdadeira foi a sua. Os outros a gente foi jogando, só para vocês terem uma ideia. Mas quando a avaliação é real, tá? As pessoas não vão jogar números do jeito que eu joguei aqui. Eles vão avaliar de verdade e, de repente, a avaliação do seu chefe e dos seus colegas seja muito parecida com essa sua aqui, tá? E aí a pontuação ela vai estar no mesmo nível de percentual. É claro que sempre vai estar 2, 3 pontos percentuais, 4 de diferença. Agora, tem avaliações que dão uma diferença muito grande. Por exemplo, colaboradores que façam sua autoavaliação muito boas em pontos que eles não são muito bons. Né? Só que na cabeça dele ele é muito bom naquilo, mas aí quando vai ver a avaliação dos colegas e do gestor, naquele ponto que ele acha que ele é muito bom, de repente ele não é só na visão dele. E aí vai dar uma diferença grande. Ou o inverso, tem colaborador que ele é muito bom, mas ele é o tipo de pessoa que não sabe se avaliar, então ele se avalia sempre por baixo, né? Eu sou muito bom, mas assim, eu prefiro que os outros digam que eu sou muito bom. Eu vou me avaliar aqui em bom, em regular, para sentir o que os outros falam. Então, às vezes, também dá essa diferença. Os colegas acham que ele é muito bom e ele acha que não é muito bom. Tá? Então, e aí vai depender, certo? A gente trabalha normalmente com percentual, porque o percentual para gráfico é mais fácil a gente fazer a leitura, certo? Mas tem pessoas que não sabem trabalhar com percentual, preferem o número, né? E aí coloca-se o número e aí faz a avaliação em cima da numeração, tá? Eu estou dizendo isso porque eu já tive gestores em empresas que eu trabalhei, que quando eu fazia gráfico percentual, não, eu não entendo, não. Percentual, vamos tirar esse percentual e bota em números. Para mim, números eu enxergo melhor. Então, aí você vai o que o seu chefe acha. Tá? Ou se você estiver dando consultoria, mas normalmente gráfico a gente trabalha com percentual, certo? Ou a gente pode fazer uma tabela com frequência, que eu vou ensinar aqui para vocês, tá? Com frequência e percentuais no lugar de gráficos. Para essas pessoas que têm mais dificuldade. Tá, vou mostrar aqui para vocês. É só a pontuação geral. Cinco, 290, 1295, 00, 630. Deu somatório, tá? Frequência estatística, a gente trabalha com o símbolo F1, tá? O que é frequência? É a somatório, tá certo? Então, F1 e o percentual. Ok? E faz o relatório com esse dado aqui. Porque o gestor, ele olha aqui a numeração, se ele quiser fazer análise a partir do gráfico, ele faz, tá? Ou não, faz pelo número. Então, a gente, no lugar de colocar o gráfico, a gente coloca a frequência e o percentual em uma tabela, certo? Essa tabela, deixa eu abrir um PowerPoint aqui e fazer uma apresentação de resultados para vocês aqui, como é que a gente apresenta, tá certo? Resultados. O Word, ele também faz gráficos, tá?
mas não dá algumas possibilidades estatísticas. Então, é ideal a gente fazer aqui no... Todo mundo aí é bom aí em Word, sabe trabalhar com Word direitinho? Espero que sim. Sim. Hoje em dia a gente tem que ser expert nessas coisas. É que eu estou arrumando aqui o PowerPoint, já passo para vocês. Estou botando os dados aqui. Vou botar um gráficozinho aqui. População geral. Vou botar aqui para a tabela. Pronto, vocês estão vendo, continuam vendo a tabela aqui, né? Estão vendo? Ele fala Sim, comigo. tá sim, professora. Vocês já fizeram aula comigo, sabe como eu sou agoniada para ouvir a voz de aluno, para falar com o aluno. Fico doida quando eu faço aulas online, que me deixa meio... Pronto. Aí lembra que eu falei que a gente tem uma tabela de classificação? Na classificação, o Will ele está aqui. Tá, deixa eu tirar essa aqui que está branca. Ele está aqui, né? Aqui é aquela tabela de classificação onde o gestor faz a estratégia no caso de promoção, né, no caso de premiação. Então, eu posso dizer que o funcionário que teve a escala, dentro da escala de classificação, péssimo e ruim, ele não ter nada de acréscimo no salário dele, nenhuma premiação, nenhum bônus, tá? Mas posso dizer que o funcionário que teve o bônus regular, a pontuação regular, ele tem um bônus de 3% no seu salário, quem teve a classificação bom tem um bônus de 5%, e quem teve a classificação ótimo, um bônus de 8%. Isso varia, tá? Esse é só um exemplo. Tem empresa que acrescentam, dão mais bônus, certo? Esse bônus pode ser em participação de lucro, pode ser por mês, um extra no salário por mês, pode ser um bônus pontual, apenas naquele mês da avaliação, ou pode ser um bônus fixo, né? A partir da avaliação, ele tem aquele valor fixo de acréscimo no salário, né? Ou ele tem um bônus maior, mas só no final do ano. Então, aí vai depender da empresa, tá certo? No caso aqui, vamos supor que a gente vai dar essa pontuação, esse bônus mensal, né, a partir do mês de avaliação. Então, significa que o salário dele vai aumentar em 8% por causa da avaliação dele.
Deixa eu agora interromper essa apresentação e botar a apresentação do PowerPoint. Estão vendo o PowerPoint? Sim. É claro que a gente vai botar aqui a logomarca da empresa, né? Fazer toda aquela apresentação bonitinha. E aí vem a pontuação geral, onde vai apresentar, né, quem foi que fez a pontuação, quem fez a avaliação, a autoavaliação, o chefe, os colegas, se tiver mais pessoas, esse gráfico vai estar com a pontuação de todas as pessoas que fizeram a avaliação desse colega. Esse aqui é um feedback individual, tá? A gente, quando faz a apresentação de resultados, de avaliação, a gente faz o individual, o relatório individual, né, por colaborador, e a gente faz um geral, onde a gente vai avaliar aí o desempenho do setor. Então, o desempenho do setor de logística, o desempenho do setor de comercial, em cima das avaliações dos colaboradores, ok? E aí seria aqui a apresentação do feedback do colaborador Will. E aí a gente apresenta isso aqui tanto para o chefe, e o chefe apresenta para o colaborador. Não é o RH que apresenta para o colaborador, é o chefe direto, a não ser que o chefe direto não queira apresentar. E aqui lembra da tabelinha que a gente faz, né? Quando a gente coloca tabelas em artigo científico, ela é aberta nas laterais, tá certo? Ela funciona nesse formato aqui, porque é tabela. Se eu fechar nas laterais, ela deixa de ser tabela e vira quadro, certo? Então, a frequência, tá? O FI significa frequência e o percentual. Então, tem cada indicador aqui, tem mostrando a frequência, né? A quantidade de pontuação, e o percentual em cima do geral dele, quantos por cento que ele tem. Então, os 35%, que é o espírito de equipe, foi onde ele teve a maior pontuação. Porque, de repente, o gestor quer dizer, tá, 35%, mas 35% significa quantos pontos? Aqui tem, 35% vai significar 1.295 pontos, tá? Ou posso apresentar ele em gráfico, posso fazer a tabela e, de repente, fazer um gráficozinho em seguida, porque aí ele não precisa fazer mais a leitura, ele vai apenas interpretar em cima do que ele viu anteriormente, ok? E aí, aqui a gente apresenta que ele vai ter uma premiação, né, de um bônus de 8% ao mês por causa do resultado geral da avaliação dele, tá? Dúvidas? É difícil? Não, professora, nenhuma dúvida. Muito fácil. É Legal. fácil, legal, bom de trabalhar, né? Lembrando que a gente não faz a gente normalmente trabalha com isso aqui com avaliação 360 graus, tá? Avaliação conjunta, avaliação direta, ela não tem um bom resultado, porque tem muito enviesamento. Existe muito aqueles erros que a gente viu ontem. Aqui, quando a gente faz uma escala gráfica em 360 graus, aqueles erros de ontem não acontecem, porque pode ter uma pessoa que te faça uma avaliação com um tipo daqueles erros, mas nunca vai ser as 6, 7, 8 pessoas que vão te avaliar, que vai fazer a mesma coisa, né? Então, quando eu tenho só uma pessoa te avaliando, provavelmente essa pessoa pode cometer um daqueles erros. Mas quando eu tenho 6 pessoas te avaliando, é mais fácil você ter uma avaliação correta. E isso ajuda. Tem funcionário que não gosta. Ai, meu Deus do céu, que medo, vai ser tanta gente me avaliando. É muito melhor. Então, na hora que vocês forem fazer a reunião de sensibilização, vocês têm que falar da importância dessa avaliação 360. Vocês podem, na reunião de sensibilização, apresentar os erros. Olha, gente, existe na avaliação de desempenho os seguintes erros que a gente quer que não aconteça na avaliação de vocês. Para que não venha acontecer esses erros,
é importante que a gente faça uma avaliação 360, porque a gente evita esses erros que pode uma ou outra pessoa vir a cometer. E aí, a ideia da avaliação é melhoria sempre, tá? Quando alguém fala, vocês estão querendo demitir, jamais, a gente não está demitindo ninguém, a ideia da avaliação é melhoria. Eu preciso fazer um assessment dos funcionários, preciso ter uma pasta desse assessment, para quando eu precisar fazer uma promoção, eu tenha ali a avaliação deles, e essa avaliação a gente faz uma vez no ano, ou 2 vezes no ano, a cada 6 meses. Né? A gente vai acompanhando esses indicadores para ver se o funcionário melhorou a partir da nossa estratégia de melhoria, porque não adianta fazer uma avaliação dessa, identificar que um colaborador precisa melhorar em comunicação e eu não fazer nenhuma estratégia de melhoria de comunicação para ela. Então, eu não fiz nada. Tá? Fazer avaliação, só para poder dizer que o RH faz avaliação, e na próxima avaliação que eu fizer, o funcionário está com o mesmo indicador, dando o mesmo problema, é porque o RH não fez a parte dele. O RH precisa fazer a parte dele. Então, números, dados estão para a gente fazer acompanhamento, né? Os indicadores, eles existem para ser acompanhados, e as estratégias de melhoria precisam estarem sendo feitas para que, no próximo avaliação, esse indicador apresente melhorias, né? Senão, não adianta eu fazer esse trabalho todo, certo? E aí eu posso ter, lembrando, quando a gente entregar o formulário para o funcionário, isso aqui não vai estar, tá? O funcionário, ele não pode ver isso aqui, tá? Ele só vê essa outra parte, porque isso aqui é um controle interno, o peso é um controle interno, tá certo? Todo indicador tem que ter aqui a descrição dele, para evitar mal interpretação, e quando existe uma mal interpretação, dá um erro também na avaliação, porque eu vou avaliar de acordo com a minha interpretação, não de acordo com a interpretação da empresa. Ok, até aí? Perguntas? Bora lá, tirem suas dúvidas. Já conheciam essa metodologia? Professora, Hum. a quantidade desses indicadores sempre vão ser 5 ou 6 ou pode ser mais? Pode ser mais. Lembrando que eu tenho que redistribuir o peso, tá certo? Redistribuir o peso e refazer a tabela de pontuação. Essa tabela de pontuação, ela é apenas um apoio nosso, porque se eu tenho aquela tabela pronta, fica mais fácil de eu olhar os resultados. Não tenho que, toda vez que eu fizer uma avaliação, né, para aquele setor, eu ter que recalcular tudo de novo. Então, eu crio já a minha grade de pontuação, de acordo com o peso para aquele setor, para aqueles indicadores, tá? E aí, sempre que eu for trabalhar aqueles indicadores, eu já tenho a minha escalinha ali para ir acompanhando. É como se fosse uma tabuada, né? Eu tenho ali a minha tabuada pronta. Certo, professor, ok. Obrigado. O que mais? Vai lá, aproveite, porque vocês não vão ter essa disciplina não no curso de vocês, não, de administração. O curso de vocês tem a disciplina de recursos humanos, mas geral, né? A gente falou, eu acho que foi na minha disciplina, a gente falou sobre avaliação de desempenho, mas não, ele não era a disciplina de avaliação, então não dava para a gente trabalhar em profundidade a escala. A gente fez só a parte teórica da avaliação, não sei se o Will lembra. Em recursos humanos, a gente tem mais tempo para fazer essa parte da escala.
E aí, ninguém tem dúvidas? Que bom, sinal de que aprenderam tudo, né? É uma oportunidade para vocês, viu? Vocês que querem começar a trabalhar nessa área. Os 4 estão numa empresa trabalhando, tem alguém que está sem trabalho, alguma coisa assim? Fazer uma sugestão, dar a sugestão na empresa para vocês aplicarem esse formulário, né? Que aí vocês já vão aprendendo na prática, né? E aí a empresa já vê, né, mais uma competência sua. Ok. Cadê, Antônio? Você fez a sua? Antônio e Geovanderson, fizeram a tabelinha com os indicadores de vocês? Eu não cheguei a finalizar, não, professor. Eu preferi ficar observando o que a senhora estava fazendo para ter uma base melhor. Ok. Deixa eu ver o que é que eu posso passar mais aqui para vocês em relação a isso. Vamos fazer um exemplo de um aqui com mais indicadores. Tá? A distribuição, como é que a gente faz? Deixa eu copiar aqui. Dividir a tela com vocês. Pegaram a tela? A gente pode dividir eles em blocos, de repente, tá? Posso fazer aqui indicadores técnicos. Não existe um padrão, você não precisa seguir um padrão que todas as empresas, você tem que seguir o padrão da metodologia, certo? O padrão metodológico vocês precisam seguir, mas eu não preciso seguir o tipo de indicadores, a forma de escrever os indicadores. Tá? Então, a gente pode, por exemplo, aqui dividir indicadores técnicos, e aí eu coloco aqui os 5 indicadores técnicos, e aí posso fazer também comportamentais ou organizacionais, tá? Vou botar organizacionais aqui. E aí faço outros indicadores aqui. Aí, lembrando, como aqui tenho que descer aqui essa escalinha, tá? Porque aqui vai entrar. E aí mexo em tudinho de novo. Mesclo aqui. Essas tabelas tem que ficar bonitinha, tá? Não dá para a gente fazer de qualquer jeito, até porque a gente que trabalha na parte da administração de recursos humanos, temos que ter as coisas bem organizadas. Fica mais fácil até do colaborador entender a nossa proposta. Estão acompanhando aí? E a gente tem que redistribuir esses valores aqui, dos pesos, tá? Eu tenho agora 10. Posso colocar 10 aqui, 5, 5, 10, 20, 23, 25, 35, 45, 60. Tem 100 aqui? Deixa eu ver.
Tem 100. Ok, viram aqui? Pronto, o resto funciona do mesmo jeito, tá? Aqui vai se modificar, porque aqui eu vou ter mais fatores, né? Aqui são 10. Tá vendo que não dá para a gente fazer igual o que acontece numa empresa, a gente trazer igualzinho. A gente pode pegar o modelo, mas cada um tem que ter o seu. 6, 7, 8, 9, 10. Cadê a tabela onde botei? Aqui. Vou botar isso aqui, 20. Lembra agora o que é que a gente faz? O que é que eu faço aqui? Faz a mesma coisinha aqui agora. A gente repete porque multiplicado por 1 vai para ele mesmo, né? 10 dividido por 2. Como era o mesmo valor, a gente pode repetir aqui, tá? Mesmo peso. Ah, não. Dividido por 2. Gente, vocês estão acompanhando? 10 dividido, multiplicado por 2. Tá entendendo por que está saindo o mesmo valor aqui? Porque o peso é o mesmo, tá? 2 multiplicado por 2. A gente nem precisava fazer, mas vou fazer só para... Repete o mesmo número de cima. Estão entendendo como é que a gente faz a fórmula? Esse multiplicado por quem? Por 2. Mesma coisa aqui. Esse peso aqui a gente faz junto com o gestor, tá? Eu só joguei aqui, mas tem que ver em cada setor qual é o peso para cada indicador que o gestor acha que tem que ser. Não é o RH que acha, não, viu? O RH não está para achar nada, não. O RH está para dar consultoria aos outros setores. O RH, na verdade, é um consultor interno. Pronto, aí o que a gente faz aqui, agora a gente soma. Tá?
Total. E aqui muda já aquela classificação, né? A numeração da classificação. Então, esses 3 aqui. Professora, a primeira coluna a senhora somou errado. A senhora Cadê? colocou com o número tem 1 um em a cima. mais, né? É. Eu acho que puxou o número 1 de cima também. Foi. Verdade. Em todos eu fiz isso, viu? Em todos eu fiz isso. Quer ver? Olha que estranho, você pode dizer, professora, mas deu igual aos outros. A ideia é essa, tá? Aqui, ó. Eu sou assim, uma apaixonada por estatística descritiva, né? Então, tudo que eu faço, eu trabalho com Excel há anos. Nas empresas que eu trabalhei, quase ninguém fazia os trabalhos em Excel, as apresentações, os relatórios de resultado. Eu sou fissurada em resultado. Para mim, trabalho nenhum, área nenhuma devia trabalhar sem foco em resultados. E resultados são números, ponto. Ah, eu sou muito bom no que eu faço. Então me diga seus números, tá? Ah, eu sou muito bom. Sim, mas me dê seus resultados. Quanto que você tira de resultado? Quais são suas metas? Você bateu quantas metas por mês? Qual o percentual? Mês passado você fez quanto de vendas? Esse mês você fez quanto? E assim vai. Ah, o RH não trabalha com meta? Trabalha. Lógico que trabalha. Quantas pessoas foram demitidas esse mês? Quantas pessoas foram recrutadas? Por que eu estou com índice de demissão muito alto? Por que eu estou com índice de contratação muito alto? E aí é o indicador de turnover, né? Aí estou com índice de absenteísmo muito alto. Por que eu estou com o índice de absenteísmo muito alto? Eu estou fazendo um péssimo trabalho motivacional dentro da organização e o clima organizacional está tão ruim que o funcionário está pedindo demissão ou o funcionário está colocando atestados médicos só para não ter que ir trabalhar. Então, tudo isso são números, são resultados. Tá? Não dá para trabalhar sem fazer relatórios todo mês. Então, vocês têm que ter o hábito de fazer relatórios mensalmente de resultados. Porque se eu não estou medindo o meu trabalho, eu não sei dizer se eu sou bom ou não no que faço. Tá? Então, é de extrema importância trabalhar resultados. Eu vou salvar isso aqui que eu vou mandar para você. Will, aí depois você compartilha com os meninos aí da sua turma que estão participando aqui do curso. E aí, o que é que acharam? Gostaram? Ótimo. Né? Dá para fazer um monte de brincadeirinha com isso? Agora vocês podem, vocês na turma de vocês já sabem fazer isso aqui, tá? Se quiserem depois, quando tiver a amostra científica, a gente pode fazer um artigo científico com isso. Vocês podem aplicar a avaliação de desempenho na empresa de vocês e a partir dos resultados a gente escrever um artigo, tá? Se vocês forem aplicar na empresa de vocês, depois me digam o resultado, tá? Se tiverem dúvidas, mesmo depois do curso, podem me perguntar, porque eu acho que isso aqui, eu fiz questão de dar esse curso, porque eu acho que é uma ferramenta de extrema importância para quem faz o curso de administração e de recursos humanos. Não dá para você terminar uma faculdade de administração e de RH sem saber fazer isso aqui. Isso aqui é um básico, não é nada do outro mundo, tá?
Quero que vocês só preencham aí a lista de presença, certo? Eu tenho que ter uma lista de presença. Eu vou parar aqui a apresentação. Gente, ó, basiquinho, certo? Excel é extremamente fundamental para qualquer área que a gente trabalhe. Não se esqueça, quem não tem domínio no Excel tem que buscar aprendizado. A gente aprende isso na internet, não precisa nem fazer curso para aprender. Os adultos aprendem fazendo. Então, mete bronca aí nessa quarentena, nas férias, no final de semana e começa a fazer para aprender. Viram aí no lado de vocês o link do formulário da lista de presença? Eu quero que vocês preencham, por favor. Vou parar de gravar, tá? Vou deixar só um beijinho aqui por causa da gravação.